Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos e homens fracos geram tempos difíceis. Já deve ter ouvido isso. Nunca na história tivemos homens tão fracos como nos tempos de hoje. Homens que são completamente viciados, homens que são completamente fracos, homens que são completamente omissos. Será que você é um desses homens? Será que o homem que está com você num relacionamento é um desses homens? Nesse vídeo você vai entender alguns desses conceitos, estatísticas importantes, quais são esses hábitos que esses homens vivem tendo e como reverter todo esse processo. Hábito número 1, se torna refém facilmente de prazeres sórdidos. Pra você ter noção do nível da disfuncionalidade dessa geração, mais de 22 milhões de pessoas admitem o uso constante de pornografia. 22 milhões de pessoas somente no Brasil. Desses, 76% são homens e 24% são mulheres. Inclusive, esse vício, essa disfunção, começa por volta de 13 anos de idade. Inclusive, eu gravei um vídeo completo sobre isso, sobre esse grande vício, esse grande vilão que existe, que é a pornografia. Eu vou deixar o vídeo aqui, fixado aqui em cima, para que você possa assistir depois. Outra coisa é a busca por dinheiro fácil. Para se ter ideia, as apostas esportivas hoje movimentam mais de 120 bilhões de reais por ano. Sem falar desses aplicativos e desses joguinhos aí, que são uma espécie de cassino online. Toda essa disfuncionalidade do homem buscando dinheiro fácil a qualquer custo. Ainda sobre vícios, mais de 367 milhões de pessoas em todo o mundo fumam aquela espécie de pendrive, sabe, aquele vapor, aquele cigarro eletrônico, mais de 367 milhões de pessoas viciadas naquilo. E por fim, o consumo excessivo de álcool, que já afeta, consumo excessivo de álcool que já afeta mais de 6 milhões de brasileiros. Tudo isso que eu falei serve apenas para endossar o quanto a nossa sociedade está doente e isso vem piorando com o tempo. Cabe a você tomar a decisão de construir virtudes de fato. Se tornar um homem virtuoso, uma mulher virtuosa de fato. A sociedade não vai fazer isso por você. Inclusive, ela espera que você faça o oposto. Você vê cada vez mais as pessoas batendo palmas para as coisas que eram rechaçadas há 50, 60 anos atrás. Você vê pessoas sendo criticadas por fazer coisas que até algum tempo atrás eram admiradas. Pessoas que dizem, queremos ter 3, 4 filhos. Hoje em dia essas pessoas são criticadas. Pessoas que dizem, todo domingo vou para a igreja. Hoje em dia essas pessoas são criticadas. Pessoas que tomam decisão de montar o próprio negócio, essas pessoas também são criticadas. Então veja como a sociedade vem se tornando uma sociedade completamente disfuncional, valorizando aquilo que não tem valor profundo, não tem virtude embutido naquilo e demonizando as pessoas que buscam ter uma vida correta, virtuosa, uma vida reta. E com isso, uma geração de pessoas hedonistas vem sendo criadas. O que é uma geração de pessoas hedonistas? Hedonismo é quando a pessoa busca simplesmente o prazer a qualquer custo. O objetivo da vida da pessoa é prazer, prazer, prazer. É prazer na comida, é prazer no sexo, é prazer no descanso, é prazer de todos os jeitos. Isso vai consumindo a alma daquela pessoa, não só o corpo, mas a alma daquela pessoa, criando um buraco aqui dentro daquela pessoa. Quando a gente olha, por exemplo, as 6 virtudes essenciais que nós temos que desenvolver, vou pedir pra gente deixar listado todas essas virtudes aqui do lado. Uma dessas virtudes que é tão importante é a virtude da fortaleza. Então, para resolver esse primeiro hábito que nós estamos vendo aqui, precisa se desenvolver a fortaleza. E o que São Tomás de Aquino nos diz sobre fortaleza? São Tomás de Aquino nos diz: o ato mais específico da fortaleza, mais do que atacar, é aguentar. Isso é, manter-se imóvel em face do perigo. Então, se você é um homem que sucumbe aos vícios, se você é um homem que o tempo todo está viciado em todos esses elementos que eu falei anteriormente aqui, talvez você está viciado em casos extraconjugais, ou talvez você está viciado em álcool, ou drogas, ou fumar, qualquer coisa que te domina e você não consegue ficar sem aquilo, é o vício. Então a cura para isso é a virtude da fortaleza. E aí o que você faz para desenvolver essa fortaleza? É quando você estiver frente a frente com aquilo que você sabe que te domina, é você dar um comando contrário para que você não seja dominado por aquilo. O exemplo do álcool em casa, por exemplo. Durante a pandemia, aquele momento que você ficou em casa durante a pandemia, teve aquele um mês ali, né, que a gente ficou bem em casa, né, bem fechado em casa e tudo. Para algumas pessoas foi até mais. E eu comecei a perceber que eu estava bebendo mais. Eu estava abrindo uma cerveja, abrindo um vinho, e quando eu vi, eu estava ali com 6 dias seguidos bebendo, e a Karina virou para mim, mas de novo? Eu olhei para aquilo e falei, poxa, peraí, de novo? E aí, usando a minha temperança, que é uma outra virtude, né, que é o balanço, o equilíbrio,
eu tomei a decisão através da minha fortaleza. O domínio próprio de, mesmo tendo acesso a alguma coisa, não consumir aquela coisa. Mesmo tendo a possibilidade de você ir e fazer algo, você não fazer aquele algo. De imediato, o que eu fiz? Eu fui lá e tirei todo o álcool que tinha em casa e dei para pessoas que não moravam comigo, para que eu ficasse ali sem nada. E logo depois de 1, 2 meses, eu comecei a ter de novo aquilo em casa, o elemento do vício em casa, digamos assim. Eu comecei a ter de novo, mas eu comecei a ter como um objeto, um exercício de fortaleza. Tenho acesso, posso comer, posso beber, posso ir até ali, mas não vou de propósito. Hoje em casa, de propósito, eu tenho uma adega, uma grande adega em casa. E essa adega que eu tenho em casa deve ter lá algo em torno de 200, 250 garrafas. De vinhos ali, que são vinhos de R$250 até vinhos de R$15.000 lá em casa. Só que eu bebo todos os dias? Gostaria. Não bebo. Bebo uma, no máximo 2 vezes por semana. Divido uma garrafa de vinho com a Karina, no máximo é o que a gente faz. Gostaríamos de beber mais? Até gostaríamos. Mas a nossa fortaleza nos mantém no caminho da virtude. Então eu poderia não ter nenhum tipo de álcool em casa. Para algumas pessoas isso é uma estratégia, mas para mim isso ainda é uma fuga de desenvolver a fortaleza. A fortaleza reside em... outra coisa, eu adoro o chocolate. Eu tenho Lindt, Godiva, diversos chocolates, chocolate de Gramado, um monte de chocolate em casa. Poderia comer 5, 6, 7 tabletes de chocolate todos os dias? Poderia, mas eu como somente um depois do café do almoço. Somente um. Dá vontade de comer 3? Dá. Mas não seria melhor tirar todo o chocolate de casa? Não. Aí eu não trabalho a minha fortaleza. Porque a fortaleza, acima de tudo, é trabalhar o domínio sobre a vontade. É ter aquilo, poder ter acesso àquilo e... Ao exercício do domínio da vontade, eu não acesso aquilo. É diferente de não ter aquilo e falar, olha como eu sou virtuoso, eu não acesso aquilo. Não, está ao alcance da minha mão, mas de propósito eu não acesso isso. Por exemplo, como um exercício desse processo, se você tem um desafio em relação a doce, né, e muitas pessoas têm isso, né, de comer um doce todo dia, faz um exercício. Compra um sonho de valsa, compra um Ferrero Rocher, compra um bombonzinho e deixa na tua mesa de escritório, na tua frente, todos os dias, para que você vá trabalhar e você olhe aquele bombom todos os dias. E quando é que você vai comer esse bombom? Depois de 30 dias. Ele vai ficar ali paradinho na tua frente. Você vai ver ele todos os dias. Você poderia comer ele no primeiro dia. Muitas vezes você iria comer na primeira vez que você viu. Não. Você vai deixar ele 30 dias ali, no exercício de fortaleza. E aí cada vez você vai expandindo isso para outras áreas da sua vida. Ter acesso e não acessar. Ter acesso e não acessar. Aí você trabalha a fortaleza de um nível inimaginável. E aí você se torna senhor dos vícios e não escravo dos vícios. Inclusive eu gravei uma aula mais longa, mais completa, ensinando como construir uma vida épica de fato em todos os aspectos. É uma aula muito completa, o link está aqui abaixo fixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Toca nesse vídeo e assiste enquanto ele estiver no ar, vale a pena. O segundo vício, não se iram com a injustiça. Esse homem moderno, ele não se indigna com a injustiça. E o que acontece é que eles vão se tornando cada vez homens mais fofinhos, cada vez homens mais cinza, cada vez homens sem brilho, sem punch, sem energia. Inclusive é isso que as mulheres esperam desses homens. E o que vai acontecendo é que, eu não estou falando dessa ira, né, dessa irascibilidade, dessa capacidade de se tornar um homem irado em relação ao cancelamento na internet, a escrever alguma coisa na postagem de alguém. Na internet tem um monte de gente corajosa, na internet tem um monte de gente que vai lá e fala, Wendel, você é isso, você é aquilo, e eu nunca, na minha vida, nunca tive um cara que chegou na minha frente e falou, Wendel, você é isso, Wendel, você é aquilo, nunca na história, nunca. Porque quando o cara fica frente a frente comigo, ele não tem coragem de falar. E na internet tem um monte de gente que tem coragem de falar várias coisas. Eu tô dizendo da irascibilidade de você se irar com a injustiça. Quando você percebe que alguma coisa é injusta, quando você percebe que alguém tá fazendo alguma coisa que é errada, é você se posicionar. Quantas vezes já cheguei pra amigos meus e falei, chamei num canto e falei, cara, tá errado o jeito que você tá tratando tua esposa. Cara, tá errado o jeito que você tá priorizando suas finanças. Você tem essa capacidade de ir lá e se posicionar contra alguma coisa que você tá claramente vendo que é errado. Se você não tem essa capacidade, você é um agradador. E um homem que é um agradador é um homem que está na disfunção. Você precisa romper essa questão de o tempo todo evitar conflito, o tempo todo evitar conflito, o tempo todo querer ser amado por todo mundo. Se você não se posicionar com aquilo que claramente é errado e você vê que aquele seu colega está indo por um caminho errado ou que a pessoa está tratando uma outra pessoa do jeito errado, e se você não se posicionar com isso, você está fazendo um pacto com a sua fraqueza interna. Você está fazendo um pacto com um homem sem alma, um homem sem brio. Um homem que não defende aquilo que ele acredita de fato. E eu não estou falando de defender coisas que não têm o menor sentido, são coisas que são valorosas para você.
se você percebe que pessoas próximas a você estão indo por um caminho errado, se você percebe que alguém na rua está sendo tratada do jeito errado, você precisa intervir. Quantas vezes a gente vê, por exemplo, uma pessoa que está sendo lá, né, está acontecendo uma briga, né, um homem batendo numa mulher, e a gente vê homens passando e não fazendo nada. Não fazendo nada. Você vê alguma coisa errada acontecendo e não tem ninguém falando nada. Ou então você vê lá um adolescente, né, empurrando a mãe e o adulto passa pelo lado e não faz nada. Meu amigo, você tem que se irar contra isso. Isso é, acima de tudo, um exercício para você. Para que trabalhe coragem dentro do teu coração. Para que você deixe de ver as coisas que são incorretas no mundo e se acostume com aquilo. Você não pode se acostumar. Quantas vezes já aconteceu? Um exemplo prático disso. Tava andando na Avenida Paulista, a gente tava sendo pra fazer uma gravação na Avenida Paulista, e aí, no que a gente tá andando na Paulista, um menino com uniforme de colégio, devia ter uns 12, 13 anos de idade, devia estar esperando alguém da família ali pra vir pegar, e juntou 4, 5 guris da mesma idade em torno dele. Gurizinho de rua. E juntou e tal, e aí, não sei o que, deixa eu ver essa mochila aí e tal, foram enquadrando ele. Na mesma hora eu cheguei e falei assim: vaza! Vaza, 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 vaza! Pô, a gurizada dispersou. Peguei o guri e botei pra dentro de uma loja de suco. Falei, espera aqui dentro da loja de suco aqui. Tá esperando sua família toda, então espera aqui dentro. Se você não tiver essa energia, você vai olhar e falar assim, nossa, como São Paulo é perigosa. Você viu, os meninos foram lá e levaram a mochila dele. Porra, que tipo de homem é você? A gente vê vídeos na internet, se a gente conseguir colocar o recorte desse vídeo, né? Um experimento social, né? O editor vai colocar aí, né? Editor, arruma esse vídeo. Um vídeo que mostra uma criança andando na rua, é um experimento social. Passa um cara, rapta aquela criança, leva ela pra dentro de uma garagem, pra dentro de um buraco ali e tal, e as pessoas passam e olham para aquilo e falam assim, o cara continua falando no celular. Ah, sequestraram o menino. Você entende essa falta de irascibilidade? Você talvez está sendo esse homem que está se acostumando com as coisas acontecendo e se acostumando em não buscar conflito. Se acostumando em não vou nem discutir. Aí você não discute com a sua esposa, aí você não discute com os seus colaboradores, você não cobra as pessoas, você vai aceitando que as coisas são como são. E você fala, nem é tão ruim assim. Imagina só se homens, geração após geração, tivessem dito a mesma coisa que você diz. Nem tá tão ruim assim. Vamos aceitar essa coisa ruim assim. Vamos aceitar essa injustiça desse jeito, vamos aceitar isso. E que eu quero que você entenda, as pessoas que não defendem virtudes, valores, são militantes. Só que você precisa ser militante pelas coisas que você acredita. O cara de esquerda que acredita em aborto, que acredita em socialismo, que acredita em pegar dinheiro dos ricos e distribuir para os pobres e achar que isso é a solução pro mundo moderno, eles estão lá levantando bandeira em relação a isso. E você não defende as coisas que você acredita. Então cada conteúdo meu é uma manifestação, cada vídeo que eu solto no YouTube é uma manifestação em relação a isso. Eu tô manifestando aquilo que eu acredito, dando porrada e tomando porrada, porque esse é o mundo real. E aí, talvez você tá aí acreditando em coisas que são valorosas para você, mas você tá calado. Por quê? Porque você não quer ter conflito. E meu amigo, se você não quer ter conflito, você vai viver num mundo cheio de guerras onde você perdeu todas elas. Você tem que comprar esses conflitos. Você tem que levantar a tua voz. Você tem que se posicionar em relação a coisas que você acredita que são certas e são erradas. Isso é a jornada do homem. Se você fugir disso, você foge de desenvolver essa musculatura na tua alma, no teu coração, e se torna um covarde. Você não nasceu para ser covarde. Quando você era menininho, você não tinha o sonho da minha vida é ser um homem covarde. Você não quer sentar com teu filho ali, bater no teu peito e dizer, olha aqui o pai covarde que você tem. Você não quer fazer isso. Você não vai fazer isso. Então você precisa desenvolver essa fortaleza, você precisa desenvolver isso dentro de você. 3. Viver uma vida com falta de prudência, uma vida sem prudência. Observa o que diz São Tomás de Aquino na sua grande obra Suma Teológica sobre prudência. Prudência é a virtude que permite discernir corretamente o que é bom e escolher os meios adequados para alcançar o bem. A prudência é uma virtude intelectual que orienta a vontade para o bem moral. Acima de tudo, a prudência é um hábito intelectual que você precisa desenvolver em 4 etapas para que você possa usar bem os recursos que você tem para tomar qualquer decisão. Wendel, você está falando do quê? Eu falando de tudo na sua vida. De tudo, de tudo. Se você vai investir em alguma coisa ou não, se você vai acelerar o seu carro mais ou não, se você vai fazer alguma coisa que você, com um homem sendo casada ou então com uma mulher sendo que você é casado, para todas as coisas da sua vida, todas as decisões você precisa de prudência. Então é você usar os recursos adequados para tomar a melhor decisão possível sempre. Estou falando de absolutamente tudo. E presta atenção nessas 4 etapas que São Tomás de Aquino nos ensina. Primeira etapa é a deliberação. A prudência começa com a deliberação, que envolve você considerar cuidadosamente as opções disponíveis
em uma situação. Esse é o cenário número 1, deliberação. Depois que você deliberou, você passa para a etapa 2, que é o julgamento. Depois de deliberar, a pessoa faz um julgamento moral sobre qual curso de ação é mais apropriado, de acordo com os princípios éticos para aquele momento. Então você viu as possibilidades, e agora é o julgamento do que é melhor e correto. Depois do julgamento, entra o terceiro passo, que é o comando. Uma vez que o julgamento é feito, a pessoa emite um comando à vontade para seguir o curso de ação escolhido. Já que você definiu que é para lá que você deveria ir, você exerce um comando sobre você naquele momento. E o quarto e último passo é a execução. Execução, por fim, a pessoa age de acordo com o comando da vontade. Um exemplo prático em relação a isso, essas 4 etapas em relação, por exemplo, à bebida, a consumo de álcool. Você está num lugar, você já bebeu alguma cerveja, você já bebeu alguma quantidade de álcool e chega um momento que talvez a tua esposa, o teu marido te fala: amor, eu acho que já tá bom, eu acho que já deu. Ou algum amigo seu fala: cara, será que não tá bom por hoje? Talvez é um sinal que vem, ou talvez a sua própria consciência. Será que eu já não passei da conta? Esse é o momento que você pode ativar a sua prudência e fazer essas 4 etapas nesse momento. Deliberação nesse momento. Bom, quais opções eu tenho? Eu posso continuar bebendo e ninguém manda em mim, tá tudo bem, eu tô sob controle, essa é a primeira opção. A segunda opção, eu posso continuar bebendo e tomar bastante água. Para cada gole que eu dou na bebida alcoólica, eu dou 3 goles de água para ver se eu vou equilibrando isso, é uma segunda opção. A terceira opção é você beber a última e aí a partir dali acabou. E a quarta opção é a partir desse pensamento, acabou, não vou mais beber hoje à noite. Perceba que você deliberou 4 possibilidades. Esse é o primeiro passo da prudência. A partir desses 4 passos, o que você precisa fazer? Analisar, fazer um julgamento do que é melhor para aquele momento. Entenda o que eu estou dizendo, não é o que é mais gostoso, o que é mais confortável, o que é mais conveniente, nada disso. O que vai ser mais prazeroso, o que você merece, não tem nada a ver com isso. É o julgamento do que é mais correto a ser feito naquele momento. E é esse aquele momento que você está na festa e você está ali, né? Um dedo em 4, o seu amigo perguntando para você se você vai beber mais um. Você tá, não, tô só um pouquinho, tô deliberando, né? Óbvio que isso não vai acontecer durante 5 minutos você parado pensando nisso. Isso acontece numa fração de 10 segundos, 30 segundos. Onde você toma essa decisão. E a partir disso, talvez venha um comando, e o comando vai ser: essa vai ser a minha última taça de vinho, ou essa vai ser a minha última long neck e acabou por hoje. E por fim, a execução, que é o momento onde você fala assim: cara, essa é a minha última taça de vinho e por hoje fechou. Ou você fala: cara, essa é a minha última long neck e por hoje fechou. você cumpriu os 4 passos que São Tomás de Aquino nos ensina sobre prudência, e com isso você desenvolve o hábito de ser mais prudente em tudo que você for fazer na vida. Com tudo isso, eu quero que você se torne um homem forte de fato, um homem que construi virtudes, que constrói família, que faz diferença no mundo, e não um homem fraco como nós temos visto cada vez mais gerações e gerações de homens fracos surgindo. Eu quero que você, homem, construa uma vida épica. Inclusive aqui embaixo, como eu já falei, aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro link comentado, é o próximo vídeo que você tem que ver. Eu fiz uma aula longa sobre como construir uma vida épica de fato e abandonar sabotadores. Toca no link que tá aqui embaixo e assiste esse próximo vídeo, que é o que você tem que ver. Lembre-se, construa uma vida épica. Toca no link e assiste o próximo vídeo. Vai!